Shalom, shalom, povo de Deus. Vamos para mais um vídeo para abençoar a tua vida, abençoar a tua história, abençoar, a tua casa, a tua família. Estamos aqui para servir, estamos aqui para deixar algo para você ficar meditando. Eu não quero somente que você ouça, o Pai também não. Ele está muito interessado em que nós meditemos na sua palavra. O vídeo passado nós falamos sobre que bem-aventurado é o homem, que não se aceita o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. A importância de meditar na palavra. Meditar na palavra é muito mais do que você ler, é muito mais do que estudar. Meditar na palavra é ficar pensando no que aquilo quer dizer, o que aquilo quer trazer para a nossa vida. Isso é muito importante. Jesus falou que nós devemos examinar as Escrituras, Examinar as Escrituras. Jesus falou que os saduceus, eles erraram porque eles não conheciam as Escrituras nem o seu poder. Eles eram estudantes das Escrituras, eles estudavam, Eles eram a classe religiosa que estudavam. Para você ter ideia, o judeu com 12 anos de idade, antes de fazer o Bar Mitzvah, que é quando ele se torna responsável por sua vida espiritual, se torna responsável, o pai deixa de ser responsável por ele e ele passa a ser responsável espiritualmente por si mesmo. E naquele momento, quando ele tem estudado todo o Pentateuco, todos os 5 livros da lei, para que então ele conheça e ele responda. Se ele passar nessa fase, ele é promovido. A maioria não passa, mas a bem é verdade que desde criança eles são ensinados a aprender o Pentateuco inteiro, até os 12 anos, para poderem responder e falarem todo o livro completamente sobre a lei. Amém? Eles não decoram o livro, eles aprendem o que cada lei quer dizer no seu sentido mais profundo. E quanto mais meditação eles tiverem, mais se aproximarem de Deus, eles vão entender, eles vão compreender. É isso que o Senhor quer, que você medite. Não somente ouça o que as pessoas dizem, não somente ouça o que eu digo, mas comece a meditar, comece a fazer perguntas. As pessoas mais inteligentes do mundo não são aquelas que dão respostas, são aquelas que fazem perguntas. Lembra-se de Jesus lá no templo com 12 anos? A Bíblia diz que com 12 anos, lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, que Jesus estava no templo questionando os doutores da lei. Então, pessoas inteligentes são aquelas que questionam. Se você ver alguém que questiona muito, pergunta muito, quer saber muito, é uma pessoa muito, muito, muito inteligente. Eu tinha isso na minha vida, quando criança, eu questionava muito. Quando eu recebi Jesus, eu também fazia muitas perguntas. Hoje eu não faço tantas perguntas, eu me ocupo dando respostas para as outras pessoas, dirigindo outras pessoas, mas ainda pergunto. Mas eu tenho uma filha, a mais velha, que eu lembro, quando eu olho para ela, eu me vejo. Ela questiona muito, pergunta muito. E se um líder tem problema com questionamento, ele não está preparado para a liderança, porque ainda que ele não saiba responder todas as perguntas que você faz para ele, ele todavia deve te incentivar a buscar a resposta. Porque as coisas reveladas pertencem a nós, os nossos filhos, conforme está escrito no livro de Deuteronômio, no último capítulo. Mas as reveladas, as encobertas pertencem a Deus, as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Se está na Bíblia, é para mim, é para você, e o Senhor quer comunicar a nós. Vamos para um texto bíblico. Eu quero que você abra a tua Bíblia lá no livro do profeta Josué. Livro do profeta Josué. Tem algo bem interessante para nós, para que a gente possa dar continuidade aos próximos vídeos para nossa meditação, tá certo? Josué, falando no texto bíblico, ele foi escolhido por Deus, não porque Deus o selecionou, mas porque Deus viu no coração de Josué um interesse em servi-lo, A Bíblia diz que ele subiu ao monte. Enquanto Moisés estava lá no jejum, ele ficou no pé do monte também no jejum. Ele ficou lá 40 dias e 40 noites. Quando Moisés subiu novamente, ele ficou lá novamente ao pé do monte, ele não se apartou. E quando Moisés entrava na tenda, ele ficava ao pé da tenda, ele não se apartava. Ele estava lá, então ele foi conhecendo mais de Deus à medida que ele servia ao homem de Deus.
E aquela mesma unção que Moisés tinha, Moisés liberou sobre a vida dele no último capítulo, no momento da vida de Moisés. A Bíblia diz lá no livro de Deuteronômio que Josué, filho de Num, o nome dele foi trocado, não era Josué, o nome dele na verdade era Oséias, né? Mas o Senhor colocou Josué porque ele seria um tipo de Cristo, né? E Yeshua e Josué tem o mesmo nome no hebraico, praticamente a mesma coisa, né? E ele é uma tipologia, né? De Moisés é uma tipologia daquele que nos liberta, Cristo que nos liberta. Josué é aquele tipologia de Cristo que nos dá vitória, né? Um liberta, outro dá vitória. Ambos são a mesma coisa, Cristo. Cristo nos liberta, mas também nos faz herdar todas as promessas, todas as bênçãos. Então, uma coisa interessante que no último momento de vida de Moisés, Moisés chama Josué e coloca as mãos sobre a cabeça de Josué, e a Bíblia diz que Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Né? É um dos primeiros casos de impartição, né? A imposição de mãos, a transferência de unção. Moisés colocou a mão e ele foi cheio do espírito de sabedoria, né? Alguém poderia dizer assim, mas olha só, Josué ele precisaria agora de uma unção extraordinária de poder, mas a Bíblia diz que ele foi cheio do espírito de sabedoria. Ele ia colocar aquele povo dentro da terra e ele precisaria da sabedoria do Eterno, da sabedoria de Deus para conduzir aquele povo à entrada. E o Senhor fala para ele 3 vezes, né? Não ter medo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês aqui no capítulo de número 1. No capítulo de número 1 diz assim, versículo 6: Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você vai ver aqui novamente a palavra meditar, dia e noite, para ser próspero no seu caminho. E o Senhor manda ele ter cuidado, não é cuidado com o inimigo, cuidado com o inimigo, como escreve, cuidado com o inimigo, cuidado com o inimigo, cuidado com aquele lugar, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Mas assim, tenha cuidado de fazer conforme eu te ordenei através de Moisés, fazer a minha lei, cumprir a minha lei. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, porque a lei é uma cerca de proteção. Quando nós transpassamos a lei do Senhor, os princípios do Senhor, quem sofre os danos somos nós, não Deus. Quando o Senhor fala algo, não é para o Senhor mostrar o quão Ele é perfeito, nós somos ruins, maus, nosso caráter está distante dEle, mas o Senhor fala para a nossa proteção, para a nossa saúde espiritual, física e emocional, né? E o Senhor diz para ele, quando o Senhor unge, né? O Senhor diz para ele, olha, tenha cuidado, fala desse livro da lei, medita nele, porque o teu sucesso, a tua prosperidade, a tua vitória está em cumpri-la, está em fazer conforme está escrito. O interessante é que Deus não manda ele ler, o Senhor manda ele meditar. Aqui é que é o ponto-chave. Meditar é examinar, esquadrinhar, é ficar pensativo. E porque quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a receber focos de revelações. A gente começa a receber revelações, ensinamentos no nosso espírito, na nossa alma. A gente começa a receber fragmentos da mente do Senhor. O Senhor deu a ele o espírito de sabedoria. Porque ele precisaria meditar nas Escrituras? Porque esse dom de sabedoria, essa unção que o Senhor lhe deu,
era uma capacidade sobrenatural de extrair das Escrituras, e extrair a mente do Senhor das Escrituras, extrair das Escrituras a mente do Senhor. E ele tinha essa capacidade, e ele precisava meditar para poder extrair das Escrituras o real propósito, o significado. E o interessante de Josué, que Josué, mesmo operando tantos sinais e milagres, como foi o sol parar, na verdade a terra que parou, e a chuva de pedras que aconteceu, matando muitos inimigos, né? A maioria dos inimigos morreu pela chuva de pedra naquele dia, mais do que pela espada de Josué, né? As muralhas caírem de Jericó, mas tudo foi bem planejado, bem arquitetado de forma sábia, né? Houve uma estratégia. A Bíblia diz que Deus mandou ele ir para Jericó. Tinha outras cidades primeiro, mas ele foi direto para Jericó, porque era um lugar forte, que muitos reis vinham se abrigar ali. Então ele destruiu uma fortaleza e outras nações ao lado ficaram desprotegidas, né? Na segunda vez que deram contra Ai, na primeira ele perdeu por causa da capa de Acã, mas na segunda vez que deram contra Ai, que foram contra Ai, a Bíblia diz que Deus deu a estratégia, né? Teve um ato profético e teve a estratégia. Josué ficou com a mão erguida, com a lança em ato profético, né? Em direção a Ai. Ele ficou o tempo todo até eles voltarem, lembrando a mesma posição que Moisés ficou no monte lá com Arão e Hur, né? Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, Israel prevalecia, e Josué que estava lá no campo de batalha com a espada. Depois eu falo isso, a intercessão, a oração com a ação. E aí, enquanto ele baixava, Israel perdia. Então Arão e Hur pegaram uma pedra, sentaram Moisés e estenderam a mão dele e ficaram segurando ele, porque Moisés cansava a mão e baixava, né? A gente cansa, né? Ficar com a mão levantada, e ele cansava, mas aí Arão e Hur levantaram as mãos dele, colocaram uma pedra para ele sentar e foram uma ajuda para ele. Josué fez a mesma coisa, em ato profético ele levantou a lança. Enquanto os guerreiros mais fracos iam na frente, o povo da cidade de Ai saiu para atacar o povo mais fraco, e o povo mais forte, os varões de guerra, estavam atrás da cidade. Quando eles saíram, eles atacaram a cidade, deixando eles sem proteção alguma, sem lugar para se esconder, sem lugar para se abrigar, e aí os mais fracos vieram de encontro, cercaram e destruíram aquela cidade. Foi algo estratégico, não foi algo milagroso, a não ser pela lança de Josué. Sabedoria, estratégia, o espírito de sabedoria e de revelação que Paulo orou tanto pela igreja, é esse espírito que o Senhor nos deu, que está em nós. Deixe ele fluir na sua vida. Mas você precisa meditar nas Escrituras para extrair a mente do Senhor através das Escrituras. Esse Espírito Santo, ele vai te ajudar a fazer isso. Eu quero declarar na tua vida que a tua vida, ela não é e nem será mais a mesma à medida que você começar a meditar mais nas Escrituras, estudar mais Escrituras, separar um tempo do teu dia. Como eu falei num vídeo passado, por que bem cedo é melhor, né? Por que bem cedo de madrugada, orar de madrugada bem cedo. Naquele momento, meditar no Senhor nas Escrituras, ler e ficar meditando durante o dia, aquela meditação na sua mente, enquanto você faz as coisas, um pequeno texto, né? O Senhor vai abrir o teu entendimento. Teu entendimento não será mais o mesmo. O Senhor vai te revelar coisas profundas nas Escrituras. O Senhor vai te mostrar coisas profundas na palavra. O Senhor vai te mostrar segredos na palavra, chaves espirituais poderosas que vão ativar e abrir portas para você. Essa é a minha palavra de bênção para a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer a luz do rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor faça a luz do rosto dele brilhar sobre ti e te dê a paz. Amém? Shalom, que o Senhor te abençoe. Até o próximo vídeo.